E ali a gente conseguiu conquistar ali a nossa casa, que era o nosso sonho, até que a gente decidiu vir para São Paulo. A casa estava em obra, em reforma, a gente já tinha conseguido reformar já, né, toda a parte de dentro, só faltava a área de churrasco lá, da churrasqueira e de serviço. E a gente decidimos mudar para São Paulo. Foi uma decisão difícil de fazer, porque a gente estava com a estabilidade boa em Goiânia, já estava com a empresa, com os contratos, a gente estava com a nossa casa, tinha o carro. E aquilo estava assim, a gente estava na zona de conforto. E quando eu senti no coração de vir para São Paulo, ninguém me chamou para ir para São Paulo, eu não tinha emprego aqui em São Paulo, eu não tinha nada aqui, mas eu queria vir conectar para servir na plataforma, para estar junto com o pessoal. Por quê? Porque eu tinha encontrado ali, naquela turma, algo que mexeu muito comigo. Me tirava da zona de conforto e eu falava assim, por que eu não andar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, que querem a mesma coisa que eu? Se eu andar junto com as pessoas, eu vou chegar mais rápido no meu objetivo. E ali foi quando a gente tomou a decisão. Eu falei com a Jéssica, falei, amor, nós vamos para São Paulo. Então bora. E ela falou, então vamos. E aí a gente já veio em dezembro mesmo, no mês que eu falei para ela, a gente já veio para São Paulo para caçar algum apartamento. Alugamos o apartamento e aí começou a nossa jornada de crescimento, que foi de uma forma que eu nunca tinha feito antes. Foi uma jornada entregue nas mãos do Senhor, né? Para Ele fazer. Porque eu ainda tinha a minha segurança, eu coloquei gente para administrar a minha empresa lá em Goiânia e vim para cá. Então, eu não tinha algo aqui fixo, eu estava servindo a plataforma, mas eu tinha a minha empresa lá, que me dava o sustento aqui. E a gente também tinha reserva de emergência, né? Eu tinha uma reservinha, que eu vim com reservinha de emergência, mas que durou 3 meses. É porque o custo aqui, gente, era bem maior do que o nosso custo em Goiânia. E a gente não tinha muita noção disso, né? Não tinha. Viemos com a cara e com a coragem. E quando eu vim, a gente foi pra África pra gente servir. Era um dos sonhos que eu tinha, era ir na África para conhecer, para fazer missões, para estar junto, conhecer os projetos. E a gente foi. E lá na África o Senhor falou assim, ó, dá a sua empresa. Nossa, essa decisão foi muito, 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 muito difícil. Só que tem uma coisa que eu vou te explicar aqui agora. Toda vez que você obedece a algo que o Senhor te fala, você tem uma experiência com aquela obediência. E essa experiência que você teve, ela vai te trazer uma crença, ela vai te trazer um nível de fé elevado. Ela eleva o seu nível de fé, porque você teve uma experiência na obediência. E toda vez que você vai obedecendo, vai ter experiência, ele vai aumentando o nível, com decisões mais difíceis de você tomar. Só que aquelas experiências que você fez, que eram às vezes mais fáceis, elas vão servir de degrau para um próximo nível que ele vai te levar. E eu lembro que todas as experiências que eu fui tendo, ali eu não tive dúvida na hora de dar e saber que ele ia fazer. E eu cheguei na Jéssica e falei, amor, tô sentindo de dar a empresa. E ela falou assim, eu também. Eu também tô sentindo e vamos fazer. E eu falei, ó, mas nós vamos entrar numa etapa que eu não sei como vai ser. Nós vamos ficar sem renda nenhuma. Nenhuma. E ela falou, mas vamos crer. Porque eu cansei, gente, vou falar um negócio pra vocês, eu cansei de ser aquele crente que só ia na igreja dia de domingo, de quarta, mas não vivia o que realmente era Deus na minha vida. É o que mais tem, na verdade, né? Muita gente que diz que conhece Deus, que segue Deus, mas não vive nada. É tudo religiosidade ou acha que precisa ter uma religião e eles falam que acreditam nisso. As pessoas têm medo de ir pro inferno, né? É, então querem ir na igreja pra não ir pro inferno. Só que, pra amigo, desencargo de consciência. Mas isso você tá blefando você mesmo, viu, amigo? E eu tava cansado. Eu falei assim, eu não quero mais saber de ir na igreja, falar de um Deus que eu não conheço.
um Deus que fala de prosperidade, um Deus que fala de riqueza, um Deus que fala que eu sou curado, que eu sou uma série de coisas, mas eu não vivo nenhuma delas. Por que eu sirvo um Deus que não funciona na minha vida? E eu tomei a decisão de fazer a coisa certa e falar assim, não tô nem aí pro que acontecer. Porque deixa eu te falar um negócio, toda vez que você obedece, você não é mais a sua responsabilidade, você é a responsabilidade dele. Então, tudo e qualquer coisa que acontecer, você agindo em obediência, é responsabilidade dele. Repete de novo. Tudo aquilo que você faz em obediência, você não é mais a sua responsabilidade, você é a responsabilidade dele. Então, eu só descansei nele. E eu falei, eu vou dar a empresa. E no dia seguinte, a gente ligou pro pessoal que administrava lá, eram 2 pessoas. E a gente semeou a empresa e a gente deu a empresa. Falou, é de vocês agora, a gente não quer nada, não pegou nada, ficou com os carros, ficou com as ferramentas, com os contratos, ficaram com tudo. E ali, a gente começou um novo ciclo na nossa vida. Um novo ciclo de experimentar como é ser cuidado. Porque muitas vezes a gente não se permite. A gente quer fazer com os nossos próprios braços, com as nossas próprias forças, e não deixa ele fazer. E ali a gente tava... Tudo que a gente tinha construído até lá, a gente tava começando do zero. E foi onde a gente avançou 10 anos da nossa vida em um ano só. E você falou algo assim muito forte, que é muita gente trabalha tanto com a força do braço e quer fazer as coisas acontecerem, que não deixa Deus agir, não deixa Deus cuidar. Então, se você já é autossuficiente, para que você vai precisar de Deus? Se você já consegue cuidar tudo da sua vida sozinho, para que você vai precisar de Deus? Mas, quando você entrega nas mãos de Deus, o fardo é leve. Quando você trabalha pela força do seu braço, o fardo é pesado. E quando você decide entregar nas mãos de Deus, Ele sabe te mostrar um caminho mais pleno, que você pode estar cortando caminhos. E o seu crescimento é em todas as áreas, quando você aprende a ouvir a voz de Deus. Mas a gente tem o livre-arbítrio, tá tudo certo, mas tem um caminho melhor. Há um caminho mais excelente, né? Quando você obedece, você traça o caminho perfeito para aquilo que ele tem para a sua vida, né? E aí a gente só se permitiu. Você fala assim, Nésio, é fácil? Não é fácil, amigo. O medo é muito grande. E crenças também, né? Crenças, o medo de passar necessidade, porque eu era um cara muito escasso. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade, então eu e minha mãe, nós passamos muita dificuldade financeira. E tinha vezes em casa que não tinha o que comer. Aí, num almoço, a gente não tinha 20 centavos para comprar um ovo para comer com arroz. A gente comia só o arroz. E eu lembro que pessoas iam até em casa e davam cesta básicas pra gente. E era assim que a gente conseguia se manter. Mas Deus sempre cuidando. Mas eu tinha medo de voltar a passar aquela necessidade. E esse medo, ele sempre me travou de avançar. Até o dia que eu dei um basta e falei, chega, eu não aceito mais ficar travado. Eu não aceito mais essa pobreza, porque na verdade a prosperidade, ela é natural. Ela é natural. O Senhor já conquistou tudo para você. Ela é natural, só que você trava. É como se fosse uma planta que dá frutos naturalmente. Ninguém força uma planta para dar frutos. Se ela nasceu para aquilo, ela vai dar os frutos. E da mesma forma, nós também. Tem aquele versículo, gente, que fala assim, ó. Se o Senhor cuida dos passarinhos, do lírio, dos campos, se nada falta para eles, imagina nós que somos filhos. Eles não faltam de comer, não precisa se preocupar com de vestir. E Deus nunca deixa faltar nada para eles. Imagina nós que Ele chamou de filhos. Então o que a gente mais tem é que se jogar, vai com medo mesmo e deixa o Senhor cuidar de nós.